Fala palestrante! Começando essa live aqui. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o que acontece, gente? Como contratante de palestras, eu comecei a perceber algumas coisinhas. Eu comecei a perceber que alguns palestrantes, apesar de ter palestras tão inspiradoras quanto palestrantes famosos, esses caras fecham muito menos palestras do que os famosos. E aí eu comecei a sacar, eu acho que o problema dos palestrantes não conseguirem vender tanto quanto os palestrantes famosos, os palestrantes mais conhecidos, não é conteúdo, não é palestra. Eu comecei a estudar e descobri que o problema é a quantidade de interesse que você gera nas pessoas. E é por isso, para compartilhar com vocês, palestrantes, conteúdos estratégicos do mercado de palestras. Estratégia pura sobre o mercado de palestras. Você vai gostar pra caramba. E eu tô convidando algumas pessoas super especiais para conversar aqui com a gente como um aquecimento. O cara, galera, que eu chamei aqui para conversar com a gente hoje é um cara que eu tenho muita admiração. É um cara que eu indico com a boca cheia para os meus clientes da motivação. E não é porque ele é conhecido não. Não tem nada a ver, porque tem um monte de palestrantes conhecidos, um monte de palestrantes famosos que eu não indico. E se vocês já seguem o nosso conteúdo aí no Instagram, no YouTube, nas outras redes sociais, você sabe muito bem disso. Tem muito palestrante famoso que eu não indico porque é cara chato. Essa é a palavra. O cara é um pé no saco, o cara é chato. O cara traz uma má experiência para o meu cliente. E todos os adjetivos que eu acabei de colocar aqui são totalmente contrários para o meu convidado de hoje. O meu parceiro, Tandy. Eu vou colocar o Tandy aqui na live comigo agora. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Fala, Luquinha. E aí, tudo bem? Tudo bem, cara. E com você, como é que você tá? Graças a Deus. Apesar dessa loucura toda, estamos sobrevivendo, né? Isso que é importante. E vocês? A gente está trabalhando o dobro, fazendo tudo o dobro aqui. Tem aquele ditado, né? In trouble double. E como a gente está vivendo tempos de problemas, a gente dobra a produtividade para tentar ter resultados iguais ou maiores, né? Parabéns pela iniciativa aí desse Instagram aqui, muito bacana. Fica a dica palestrante bacana para as pessoas que querem se capacitar, pessoas que querem potencializar o seu conhecimento, nada melhor. Parabéns, Lucas. Valeu, valeu, Tandy. E você é um cara que eu queria trazer aqui e é um prazer ter um tempinho seu aí pra gente conversar, porque, cara, tudo que eu falo sobre trazer uma experiência para os clientes que os palestrantes atendem, sobre trabalhar o relacionamento com esses clientes, não só no palco, não só na palestra, mas fora do palco também, problemas de internet na live. A gente tem um grupo no Telegram, Tandy, e aí no grupo do Telegram a gente tem um símbolo que é o símbolo que representa os palestrantes estratégicos. Eu criei uma tribo, a tribo dos palestrantes estratégicos. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, porque eu acredito que o palestrante, para ter sucesso, ele precisa ter estratégias na carreira dele para movimentar a carreira dele. Então, os palestrantes do Telegram, dessa tribo do palestrante estratégico, a gente tem um símbolo que a gente combina aqui, o pessoal chega e coloca o emoticon e a gente já sabe que faz parte dessa tribo. Já tem uma galerinha colocando aí. Legal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos embora, então. O prazer é meu, cara. E é isso que eu tava falando antes de travar aqui, que o meu também travou. Isso que eu tava falando antes, eu tava falando que o que eu queria há um tempo já era trazer você aqui, porque você exemplifica várias aulas que eu já dei. Eu já dei, inclusive, algumas aulas, algumas lives aqui no nosso Instagram, em que eu coloquei você como exemplo. A galera que me segue aqui há um tempinho já ouviu falar vários exemplos em que eu passei do Tandy. E eu queria trocar uma ideia com você sobre esse quê especial que você tem em questão de relacionamento. Eu acho que uma das coisas, né, não o que mais, porque tem várias coisas, mas uma das coisas que mais te diferenciam, Tandy, na minha visão como contratante de palestras, tá? É o ótimo relacionamento que você tem com os nossos clientes, que você tem com a gente, a simpatia que você tem com a nossa equipe comercial, com a nossa equipe de marketing, quando a galera procura você para fazer algum trabalho. Então, cara, parabéns por isso. Não é todo palestrante que tem, e eu acho isso tão diferente que eu queria trazer você para a gente compartilhar esse seu toque especial para a galera também. Pô, obrigado, Lucas. Mas eu acho que, primeiramente, você tem que saber o verdadeiro significado de ser um palestrante. Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, que você não tem que ser um palestrante apenas
focando em dinheiro e no sucesso, e sim fazer com amor. Em tudo, na verdade. Então eu trago desde a época da Olimpíada, campeão olímpico, o Brasil inteiro parado do lado de jovens talentosos, as pessoas gostam de estar perto de vitoriosos, vencedores, e eu sempre fui assim. Então, a primeira coisa, eu nunca fiz tipo. Eu não sou legal porque eu faço tipo, eu não sou político, ao contrário. Se eu não gosto de uma coisa, de uma pessoa, eu falo, eu jogo aberto. Então, eu sou muito direto. Eu acho que é o princípio para você realmente ter sucesso nos seus negócios. Fazer com amor, ser humilde, não o pobre coitado, mas a humildade realmente de saber que se a pessoa está te procurando, se você me indicou, né, se a Motive me indica, eu estou indo representar você, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu acho que o melhor significado disso pode ser lá numa palestra que a gente fechou em Belo Horizonte, eu não sei se você lembra disso. Calma. Essa história aí é top. A gente vai falar dela daqui a pouco. Tá Eu bom, coloquei então. aqui no programa pra gente falar dela. Tá Essa bom. daí não tem nem Tá bom. comparação. Tandy, antes disso, eu queria perguntar para você uma coisa que você já acabou respondendo aí quase que completamente nessa pequena fala que você fez. Mas eu queria fazer de novo essa pergunta para você, mesmo que seja repetitivo. Você já parou para pensar, você tem ciência, você tem clareza sobre por que as empresas te procuram para dar palestra? Lucas, eu falhei muito no começo. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que se capacitar, cara. Primeiro, entender o seu cliente. Segundo, saber dar tempo para você amadurecer o seu negócio. Eu falo o seu negócio no modo geral, né? No seu casamento, numa empresa, na sua vida, você palestrante. Eu recebi muitas críticas no começo. Muitas. Eu ia para lá, eu escutei por trás da porta sem querer. Um banco de palestrantes tinha me contratado, eu passando pelo corredor do hotel, eu falei assim, pô, mas não tem jeito, vai ter que ser ele mesmo. Desculpa aí, a palestra dele não entrou direito, tal, não sei o que, não é nada profissional, não sei o que. Cara, aquilo me bateu numa forma. Eu tinha duas possibilidades ali. Ou chegar e matar o cara, porque eu achei ele um traíra, ou então virar o jogo e falar assim, eu tenho que melhorar. Né? Ter a humildade de reconhecer que eu tinha que melhorar. Todos os ângulos. Eu acho que é o primeiro passo para você saber crescer, é você saber que você erra e você tem que crescer todos os dias, tem que melhorar todos os dias. Nesse momento que a gente está passando, a maior prova é essa pandemia aí, botando muita gente que se achava demais, igual a todos. Né? Que todo mundo precisa ter o mesmo cuidado, você precisa ter a resiliência, você tem que ter calma, a insegurança, você tem que trabalhar, se capacitar. Então, eu acho que tudo isso é um pacote para você ser uma pessoa indicada. Então, acabavam às vezes as palestras, aí eu comecei a ver que eu comecei a agradar devagar o público do marketing, o comercial, até um RH às vezes. Mas quando batiam alguma palestra para executivos, eu vi que eu ficava faltando. Uma palestra que eu fui dar para uma multinacional, 2 palestras eles tinham fechado. Aí eu cheguei na primeira 25 executivos, na segunda 25 executivos. Eu joguei a minha mesma brincadeirinha, a mesma que você tem ali dentro, né? A sensibilidade da tua palestra, do seu escopo montado. Eu joguei aquela brincadeira que sempre deu certo. Ninguém riu dos executivos. Eu falei assim, caramba, o que houve? Cara, o que houve? Cadê aquela risada que eu estava acostumado? Eu senti o impacto daquilo, falei assim, eu acho que eu tenho que entregar conteúdo. Cadê o meu conteúdo? Eu só tinha minha história. A minha história, ela pode ser linda, pode ser maravilhosa. Eu falo também para as pessoas o seguinte, por mais que você saiba tecnicamente, que você tenha estudado, tenta botar na prática. Esse é o grande diferencial para você ser o mais verdadeiro possível, impactar pessoas, atingir executivos, atingir qualquer setor de uma empresa e, principalmente, atingir aquela pessoa que quer se identificar com você. Não apenas por eu ter sido campeão olímpico, único campeão na quadra e na praia mundial, o cara que deu certo, que foi para a Globo, foi para a praia, o cara que as pessoas falam que eu sou sortudo, eu não acho, eu sou sortudo através da minha entrega do treinamento e tudo. E aí, cara, eu vi que eu tinha que entregar algo mais. Eu falei, eu vou voltar aqui e eles vão me elogiar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a potencializar, principalmente, me preocupar com a realidade do cliente. Isso é fundamental. Não adianta nada você ir lá, chegar com teorias, botar coisas, botar papel, soltar o slide, botar um vídeo, botar alguma coisa, cara, que você não vai atingir esses caras.
Não vai. Uhum. Primeiro, ser o mais verdadeiro possível. Verdadeiro e honesto. Porque se for algo que apenas é teórico ou alguma coisa que apenas você quer contar uma graça e uma mentira, não vai atingir as pessoas. Você não acaba não atingindo. Então, minha primeira mudança foi essa, de reconhecer que eu tinha que aprender sempre e começar a falar o linguajar do mundo corporativo. Só colocando um parênteses aí, Tandy, desculpa te cortar, mas isso aconteceu em uma época em que você já tinha sucesso. Então, a sua humildade, eu acredito, na minha visão, tá? Que precisa ser o dobro, porque já é difícil pra gente que não tinha, por exemplo, para mim, não tenho hoje o nível de sucesso, de visibilidade que você já tinha quando isso aconteceu. É difícil para mim hoje dominar o meu ego e falar, realmente eu preciso melhorar nesse ponto. Agora, para um cara que já tem sucesso, independente do setor, ter essa mesma visão, acho que o nível de dificuldade em domar o ego e a humildade, acho que aumenta também, né? Então, isso daí é notável. Lucas, porque eu acho que isso o atleta ele passa para o mundo corporativo com excelência, sabe? A alta performance do atleta, a resiliência do atleta. Porque nós somos muito cobrados o tempo inteiro. Muito, muito. Você não tem certeza nenhuma que você vai ser convocado para uma seleção brasileira quando você começa a jogar vôlei. Você não tem certeza nenhuma que você vai se machucar, que você vai ser campeão. Você é cheio de incertezas e cobranças. É obrigação sua você entregar o seu melhor. Já começa aí. Do lado de grandes atletas também querendo o mesmo lugar. Dentro de todas as possibilidades. Você é o tempo inteiro, você vai falhar, vai acertar, porém vai falhar, você treina os erros, potencializando para aperfeiçoar cada vez mais. Então, o que é o treinamento? É a repetição que vai te dar um condicionamento para os momentos mais difíceis, você render, ter a alta performance. E o principal, você não levar para o lado pessoal. Isso eu falo direto. As empresas, as pessoas, quando levam para o lado pessoal, é o princípio do fracasso delas. Ninguém está te cobrando ou te criticando porque não gosta de você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa profissional. Cara, não dá para mudar? Dá para fazer isso? Pô, não gostei. Eu já recebi vários. Hoje em dia é o contrário. Já vi vários. Ontem dei 2 palestras, duas gigantes, MSD e AstraZeneca. As duas aí gravaram o papo da diretoria depois. Porra, o cara surpreendeu muito a gente. Porra, que legal, como é bom a gente não esperar nada daquele cara e o cara vir e surpreender. Várias vezes já escutei isso. Mas é porque também eu me preocupo com a história da empresa. Eu me preocupo com a realidade deles daquele momento. E dali eu começo a botar dentro da minha palestra onde vai se encaixar melhor. Antes da gente entrar nesse ponto, é fundamental. É a personalização. Perfeito. Eu quero fazer exatamente uma pergunta relacionada a isso para você. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria que você passasse aqui para a gente agora, para o pessoal que está, para mim, para o pessoal que está assistindo, lembrando hoje daquele dia que você foi dar a palestra, passou no corredor, ouviu por trás o pessoal falando lá dentro da sala, né? Ouviu o cara falando, tem que ser ele mesmo. E aquilo doeu em você. E ontem, fazer uma palestra para a MSD e o pessoal te mandar o depoimento falando que você surpreendeu e não esperavam de você aquilo. Ouvindo isso e lembrando do passado, qual sensação que te dá? Eu não lembro do passado. Eu não lembro dos meus títulos do passado. Eles estão lá. E nem do sucesso. Porque se eu começar a lembrar disso, ou eu vou me achar um derrotado, ou eu vou me achar arrogante. Vou me achar o cara que é diferenciado e que eu sou melhor. E não é verdade. Tem grandes palestrantes, pessoas que eu aprendo o tempo inteiro, caras que têm uma sensibilidade. Eu estava escutando agora um menino de TI. Qual é o futuro agora que está aí, promissor nesse momento de pandemia? TI. Saúde, TI e tudo. Já estou fuçando as coisas para escutar o mais rápido possível essa molecada, várias empresas, startups, tudo isso tem que ter um mindset de mudança, de chave. E eu sempre tive isso na minha vida. E você sabe, a minha palestra eu falo de reinvenção há muito tempo, né? Eu via vários amigos meus na Rede Globo, atletas, que sempre faziam a mesma coisa. E aí, às vezes, você acha que você vai ser eterno naquilo e chega um concorrente mais novo, com uma nova ideia, mais jovem, tudo, e acaba engolindo você. Então você sempre vai ser útil, você sempre vai ser atuante se você se atualizar o tempo inteiro. Então eu me preocupo muito com isso hoje em dia. E não ligo para o elogio. O elogio, quando me elogio, eu acho que é obrigação minha de ser elogiado. Porque se você me indicou, né? O banco de palestrante me indicou porque está confiando em mim. Então, para mim, a entrega não é só apenas eu ir lá com o meu nome, campeão olímpico, falar e
ser arrogante ou me achar mais importante do que os outros e ir embora. Para mim tem tudo, é todo um processo, do começo, meio e fim, para mim, que realmente faz a diferença, é onde eu gosto, é como eu acredito, e me sinto bem, e é assim que eu tratei todo mundo sempre, campeão olímpico, fresquinho ou não. Então, isso aí se chama educação para mim, que meus pais me deram, e eu ponho em prática todos os dias, trato igual todo mundo, Maravilha. do porteiro ao CEO da empresa, eu sempre fui e sempre serei. Tá certo. Não é por menos que a galera está entrando aqui na nossa live e falando: nossa, a palestra do Tandy para o Banco Original foi sensacional, lembro até hoje. O Tandy é demais, o pessoal colocando. Galera, essa live aqui, se você está gostando, inclusive, clica aí no aviãozinho, manda para outros palestrantes, porque o Tandy está compartilhando aqui tudo que transforma ele em um palestrante excepcional. O mindset, as atitudes, o que é que ele faz, que ele percebe que atrai contratantes, atrai, além de contratantes, pessoas, que gera transformações. Então, se vocês estão gostando, se vocês conhecem alguém que precisa ouvir esse tipo de coisa também, envia. E aí, Tandy, tem uma outra coisa também, que a gente você começou a entrar um pouquinho no assunto, que é sobre a montagem das palestras, os conteúdos das palestras, né? Eu não sei se você lembra a linha de raciocínio que você estava na parte que eu te cortei, mas só complementando aquilo que você estava falando e já gerando uma nova resposta aí para você, eu queria entender qual foi o momento que você percebeu que a sua vida e as lições e as transformações e as superações e as motivações e os treinamentos dava muito pano para manga para fazer paralelos com o mundo corporativo. E se quando você fez isso, nos temas da sua palestra, o resultado foi diferente? Eu acho que todo mundo tem uma história para o mundo corporativo. Porque todas as corporações mexem com gente. Pessoas. Então, somos gente. Movendo gente, acreditar em gente com o mesmo propósito, objetivo, estratégia, planejamento, engajamento, tudo. Tudo como é igual na vida. Eu via. No começo eu comecei a botar uns vídeos que eu achava assim, de autoajuda, que eram legais, que era tudo. Só que ali eu vi, cara, que não impactavam as pessoas. Porque aquilo, a pessoa pega em qualquer lugar. Hoje em dia, com o YouTube, com qualquer plataforma, Instagram, Facebook, você entra, você vai ver esses vídeos, você vai ver tudo. É um vídeo que você criou, não é a tua história ali. E aí, eu comecei a ver que eu tinha que fazer algo diferente. Do nada, eu escuto de um dos maiores produtores de eventos. Ele é Carrasco. Eu não vou falar o nome porque eu não pedi autorização. Mas acaba a minha palestra, primeiro que ele vira para mim numa palestra e fala assim, você tem que salvar a minha vida, porque eu já chamei fulano e ciclano do esporte, foi horrível, e você está sendo a última chance. Aí eu fiz uma palestra, foi muito legal. Aí ele, obrigado, tal, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz. Poxa, que legal, vamos trabalhar muito. Eu falei, poxa, que bom. Na segunda vez ele me chamou. Me chamou para franqueados de uma empresa, em que antes de mim vem um cara dos Estados Unidos, de Nova York, brasileiro, mas o cara é um espetáculo à parte. Ele nem olha para a tela, ele não olha, ele fica parado no púlpito, lançando o que ele fala, aparece imagem, altamente tecnológico, com assuntos divertidos no tamanho certo. Ele sabe brincar, mas sabe segurar, sabe ser sério. Na dose certa, né? Aí entrou eu, com a mesma palestra, mostrando os slides diferentes, motivacionais, que não eram os meus, tal. Acabou, eu fui perguntar. Eu falei, vai falar a mesma coisa. Um pouco do ego do ser humano. Vou escutar de novo. E aí, o que tu achou, Tandy? Vamos lá. Cara, aquela primeira foi muito legal, mas para esse público aqui você viu que tu não atingiu. Ainda mais vindo depois de um cara que realmente levantou a galera, o pessoal riu. Falei, caramba. Aí eu fiquei arrasado. Aí ele falou assim, olha só, a tua história é tão bacana, as pessoas estão aqui para saber da tua história. Elas não querem saber o papinho de internet. Elas não querem saber a teoria de fulano tal. Ele mesmo vai contar essa teoria, não é você. Não bota uma frase que não é sua, bota uma frase sua, porque você vivenciou e você acredita naquilo. É legal a frase, sabe o que é legal a frase? Para te motivar, não para você passar para os outros. Tanto é que tem uma frase no Centro de Treinamento de Excelência do Vôlei, que é em algum lugar, nesse exato momento, tem alguém treinando intensamente para tentar ser melhor do que você. E os atletas de voleibol fazem isso o tempo inteiro. A gente se motiva através de sabendo que tem alguém o tempo inteiro se capacitando. Então é isso. Eu comecei a ver que eu tinha que botar o meu conteúdo, a minha história. E para falar dessas histórias e do meu conteúdo,
eu tenho que ter vivido. Porque senão fica uma coisa falsa, não fica uma coisa verdadeira e você não acaba impactando e fazendo com que essas pessoas saiam da zona de conforto delas. Muito bom, cara. Deixa eu repetir a frase. Nesse momento, em algum lugar, tem alguém treinando para ser melhor que você, é isso? Nesse exato momento, em algum lugar, tem alguém treinando intensamente para tentar ser melhor do que você. Nossa. E É, isso serve para qualquer coisa, para palestra, para vôlei, para qualquer coisa. qualquer coisa, para tudo. Muito bom. Para Muito bom. qualquer coisa que você faça na vida. O dia que você acorda Uhum. com aquela preguiça, você fala, opa, o teu concorrente, a coisa que ele mais quer na vida é que você, olha, acorde com preguiça, que você Vacilo. acredite, que você deixe para amanhã, entendeu? Então a gente tem que estar fazendo tudo hoje, cara. E essa pandemia veio mostrar pra gente mais do que nunca, que não tem tempo. A quantidade de gente morrendo que tinham construído, se planejado, iriam abrir coisas, empresas, e não aconteceu, porque o mundo é isso, é rápido e é Uhum. dinâmico, ainda mais hoje em dia com a velocidade da internet, esse mundo digital, trabalho remoto, mais do que nunca. A gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro, né? Muito bom, muito bom. Até escrevi ela aqui, porque essa frase aí eu quero lembrar dela. Tandy, agora sim eu quero entrar com você daquilo lá que você ia falar no começo da nossa live. E aí eu vou deixar você contar essa história e antes dela eu quero te fazer uma pergunta, porque você conta ela pra gente e depois já coloca todos os seus pontos a respeito disso. Cara, quais são as dicas de bastidores que você daria para os palestrantes que estão aqui assistindo a gente? E quando eu falo de bastidores, você já sabe, só explicando para a galera, é todo o relacionamento palestrante que você tem fora do palco. Porque tem muito palestrante que chega lá em cima do palco, é super motivado, é um cara que fala essa frase, fala aquela, fora do palco é totalmente outra coisa. É aquele cara casa de ferreiro e espeto de pau. Mas esse cara aqui, que tá fazendo a live com a gente hoje, esse cara é fera nisso. E eu posso garantir, esse cara vive o que fala. Então, eu queria que você desse a dica, Tandy, para o pessoal que está assistindo aí, como que você administra esse relacionamento que você tem com as agências, que você tem com os clientes, que você tem com qualquer pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Lucas, sendo eu, cara, eu não faço tipo, como eu falei, eu não Mas eu faço. quero modelar você, Tandy. Eu quero modelar você, Eu então eu quero sei, saber o mas, quê? Quem mas é o sou eu Tandy? mesmo, sabe? Eu me preocupo com que a empresa. Eu sei que a empresa está gastando dinheiro para me chamar e para me botar ali. Eu sei que tem um banco de palestrante por trás que eu estou representando. Eu sei que tem uma expectativa gigante de todos os lados. Cara, eu já Uhum, tentei cada coisa para ser parceiro e você sabe disso, entendeu? Porque eu não sei. queria deixar na mão todo o processo, o evento, o banco de palestrante, o cara que está em dificuldade. Eu tenho um compromisso com o ser humano, e esse é meu propósito hoje em dia de vida, que é realmente impactar o maior número de pessoas possíveis por onde eu passar, sabe? Uhum, Então tudo isso vai agregando. Eu não piso em ninguém, não me acho mais nem menos do que ninguém, sinceramente. E vejo pessoas difíceis nos bastidores, já fico quieto, calado, espero o tempo. Já vejo que aquele diretor é mais difícil, eu seguro a onda. Aí eu deixo ele, daqui a pouco eu falo assim comigo mesmo. Então daqui a pouco tu vai estar me aplaudindo. Eu me garanto, eu uhum. acredito, eu me preparo, eu me capacito. Mas isso é uma coisa minha comigo. Porém, eu vou ser um lorde, vou entrar super feliz e vou ficar enquanto for preciso, atendendo as pessoas, falando com as pessoas, sendo cordial, tirando foto. Isso não me custa nada, cara. E quando me custa, eu falo, no sentido, gente, eu tenho um evento, eu tenho que ir embora. Já peguei, saí de um evento, peguei um helicóptero e fui embora para outro, com o coração partido. Eu falando assim, gente, juro para vocês, é porque eu tenho que ir mesmo, tal, não sei o quê. Mas isso é um processo que eu acho que a gente sempre tem que estar sendo diferenciado e tem que ser natural. Não adianta nada você falar isso, fazer isso no evento, aí de repente o cara te encontra no almoço, num jantar, em alguma churrascaria, num restaurante, e tu é um escroto com ele, sabe? Você vai, pisa na bola. Pô, tu lembra de mim? Eu não sei o que. Ah, não, não lembro não. Pô, eu tenho que ir embora. Acabou. E já tive, cara, assim, muito legal. Eu já fechei palestras com pessoas que eu encontrei no aeroporto, com pessoas que eu conversei um pouquinho com elas, que eu bati um papo numa live, ou então que encontrei num restaurante, já fechei. O cara gosta tanto de mim que fala assim, pô, vou entrar em contato com você. Avião, direto. Tô no avião, não sei o quê. Pô, tá vindo da onde? Ah, fiz uma palestra, vou dar uma palestra. Ah, é? Aí eu vou, mostro o vídeo para ele, não sei o quê, aí a gente entra em outro assunto. Aonde, para mim, seria o golfe de muitos empresários. Que muitos empresários falam que os
são fechados numa partida de Sim. golfe, porque dura mais 2 horas, 3 horas e o cara faz negócio ali. Então, minha vida é uma partida de golfe todos os dias em que eu realmente trato bem as pessoas, falo com as pessoas, independentemente de interesse. Tu não precisa ser ninguém para mim. Ninguém no me sentido assim, que não vai contribuir na minha vida, que não vai me Uhum. trazer algo para mim, não vai me trazer um dinheiro. Mas eu vou te tratar igual, porque eu Você não acho que fica ninguém é melhor esperando que nada em troca, né? nada. E eu já tive isso. Ajudei um repórter da Globo, em 92, que ele ia entrar ao vivo. E aí ninguém foi dar entrevista. Eu fui ao vivo, o cara tinha que entrar super nervoso. Por favor, faltando poucos minutos, todo mundo nervoso, time super jovem. Eu, 22 anos, Negrão, 19. Aí eu falei, vou lá porque eles tratam a gente bem. Fui rapidinho, falei, pô, Tanque, salvou minha vida. A partir de agora, cada jogo eu vou desejar boa sorte. Construímos uma história, o tempo faz assim o tempo inteiro com a gente. Ó. Esse cara Verdade. aqui que é repórter em 92, ele vira diretor de esportes da Rede Globo. Lembrou de mim na Caraca. hora. 15 anos já na Globo, como comentarista e tudo. Então eu acho que o mundo conspira para quem conspira a favor, ajudando os outros. É isso que eu acredito. O que você falou é tipo a roda da fortuna, né? Enquanto o cara tá aqui em cima achando que tá bonzão e que a vida toda vai ser assim, daqui a pouco. E se ele não fez o Não suficiente aqui em quero cima. nada em troca. Seguinte, né, Lucas? Eu acho que todo mundo tem que ter um mantrazinho na cabeça para o resto da vida, que é nós não somos e sim estamos, né? Estamos Uhum, aqui nesse momento. Estamos diretores, estamos CEO, estamos donos, proprietário, mas daqui a pouco eu posso perder tudo, daqui a pouco eu posso perder meu emprego, daqui a pouco posso fechar o meu negócio, eu vou precisar ir atrás de alguém, e aí vai ver o seu histórico, de repente ele pode não ser muito bom, pisou em muita gente. Então o mundo dá uhum. muita volta, sabe? Eu acho que a gente tem que compreender o mundo. E essa pandemia veio de novo falando a mesma coisa, mostrar isso pra gente. Muitos negócios fechando, empregos sendo perdidos, mas acho que essa é a hora, mais do que nunca, da gente saber que a gente tem que exercer a humildade. E você ser humilde, às vezes parece que é bonito ser humilde, é inteligente ser humilde. Colocando tudo que você colocou aí dentro desse pensamento, ser humilde é inteligente. Eu acho que muita gente bota uma capa na frente, tipo assim, eu sou famoso, porra, eu sou o cara, eu trabalho na Globo, eu sou isso, então não interessa, não sei o que, tadinho. O tombo vai ser muito maior quando passar, porque tudo na vida passa. Joguei já Tudo cinco passa. gerações, 5 gerações ficaram para trás, eu fui campeão olímpico, hoje em dia já tem novos campeões, tem famosos. Cara, se Pelé passou, todo mundo passa, me desculpe, Uhum. né? Tem uma história muito boa, me permitem, se eu puder contar, que não tem a Manda ver com aí. isso, mas é muito bom, muito bom. Sobre o Uhum. Paulo Gustavo, com a mãe dele. Hum. A mãe dele, nós somos amigos dele, eu e minha irmã, e encontramos a mãe dele, já fomos no show e tudo. E aí a mãe dele virou pra gente no aniversário dele agora, antes de entrarmos na pandemia, ali meados de março. Minto, Minha Mãe é uma peça que tinha arrebentado. Eles fizeram uma festa e convidaram a gente. Aí a mãe dele, como sempre, um carinho, me adora por causa do vôlei, adorava acompanhar. Paulo Gustavo, eu adoro o tanque e tal, não sei o quê. Aí nós fomos falar e começamos a falar, poxa, que sucesso do Paulo, né, com o filme. Aí ela falou assim, mas ele chegou para mim uma vez, muito boa, falou assim para mim, mamãe, a Fernanda Montenegro falou para mim que eu sou um fenômeno. Aí a mãe dele, como sempre, elas são sábias, falou assim, Paulo Gustavo, fenômeno é Nossa. fenômeno é Cristo, que já se passaram mais de 2000 anos e todo mundo fala nele todos os dias. Sabe? Então, cara, nós somos muito pequenos. Somos muito pequenos, independente do Choque de momento que a gente realidade. esteja. A gente tem que cair na Uhum. realidade, em sabermos que iremos para o mesmo buraco, o mesmo caixão. Só teremos um Uhum. belo vório melhor do que o outro, mas todo mundo é igual. Isso é uma coisa que a gente precisa se lembrar o tempo todo. Eu não sei se você conhece a história do Memento Mori, Tandy. Você conhece? Não, não. Eu tenho até essa tatuagem aqui que está escrito Memento Mori. O que quer dizer Memento Mori? Memento Mori em latim quer dizer lembre que você é mortal. Da onde que vem isso? Dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem que antigamente lá no Império Romano, quando os caras eles voltavam de alguma campanha vitorioso, voltava o general do exército e todo o exército. E o general voltava naquela biga romana.
sabe? Aquele carrinho que era puxado pelos cavalos. O exército, ele não podia entrar dentro da cidade, ele tinha que ficar nos portões do exército protegendo a cidade. E ali entrava só o general dentro da biga dele, e como o cara estava voltando de uma campanha vitoriosa, o povo todo da cidade estava lá esperando ele entrar dentro dos muros da cidade. E eram aplausos, e eram gritos, comemorando que ele voltou vitorioso. Ele estava indo até o palácio do governador, que quando o cara voltava vitorioso, o governador entregava uma bacia de prata, folhas de palmeira em cima da bacia. E daí que vem a expressão salva de palmas, né? É mais ou menos um negocinho que assim. legal. Mas o interessante é que quando ele estava entrando na cidade, dizem que quando ele estava entrando na cidade em cima da biga, tinham só 2 escravos dentro da biga com ele. Um dos escravos estava dirigindo a biga, o general estava na biga olhando para o povo e saudando o povo, enquanto o povo estava gritando o nome dele, e o outro escravo estava atrás dele, falando baixinho no ouvido dele. Tá vendo isso tudo? Isso tudo vai passar. Lembre-se de que você é mortal. E aí vem, memento mori. É uma frase inteira em latim que eu queria lembrar aqui a frase inteira, mas eu não lembro. Mas o finalzinho é sempre emblemático. Lembre-se de que você é mortal. Memento mori. Tudo passa. E você já repetiu isso daqui umas 2 vezes nessa live, tudo passa. E é uma história que é bem marcante. A gente precisa relembrar disso. Ninguém é eterno, cara. Ninguém é eterno. E o ser humano, ele se acha mais do que os outros, ele se acha eterno. Ele acha que quando ele falecer, vão construir, lembrar dele todos os dias. E vão lembrar, sim, vão lembrar a história. Independentemente do tamanho da sua história, se você seja conhecido, se você seja um general, ou se você apenas seja famoso e seja lembrado pelos seus familiares, mas que você tenha deixado um legado. Eu acho que isso é o fundamental. Eu, se fosse esse general, eu já de cara não entraria por esse portão. Eu entraria junto com os soldados. Eu acho que a gente jamais pode esquecer a equipe que a gente trabalha. Sabe? Quem estava do nosso lado nesses momentos. Então, eu sou meio um pouco rebelde contra o sistema. O sistema da fama, do poder. Eu acho que a gente se torna mais forte quando a gente realmente, dentro das batalhas, dentro das metas em empresa, dentro dos jogos, você lembra de todo mundo nesses momentos de vitórias, porque aí a gente volta lá no começo. Quando perde, você sempre aponta o dedo para alguém. Quando falha, você sempre acusa alguém. Agora, quando você vence, você venceu sozinho. Então, eu não concordo com isso. Primeiro, apontar o dedo, a cobrança faz parte e numa competição de alta performance. Já começa aí. Outra, no momento que as pessoas desistem de você, elas não vão te cobrar mais nada. Então, se uma pessoa estiver te cobrando, é sinal que ela gosta de você, que ela quer o seu melhor. Do pessoal, essas cobranças. Eu acho isso fundamental. Muito bom. Inclusive, eu quero deixar aqui, pessoal, acho que já ficou claro, tá? Mas eu quero bater o martelo nesse ponto. Ser um palestrante não significa só ter um conteúdo muito bom, não significa nem só ter um conteúdo muito bom e ser estratégico. Com essa live do Tandy aqui, a gente está percebendo, né? Tá ficando claro que ser um palestrante também precisa ter mentalidade abundante. É necessário a mentalidade abundante. E, Tandy, pegando o gancho nisso daí, eu queria que você contasse o caso dessa palestra aí que você sofreu alguns imprevistos. Não, foi um grande imprevisto, essa que é a verdade. A Motive, o Lucas, junto com toda a sua equipe, que eu tenho um carinho muito grande por eles, sempre tento atender dentro do possível. Eles me chamaram para fazer uma palestra em Belo Horizonte, véspera de final de ano. Se eu não me engano, acho que eu lembro até a data, dia 22 de dezembro. Era exatamente isso. Era o último evento, encerrando, eu fechei com eles para não deixá-los na mão já de cara. Não, é dia 22, eu nem falei para vocês, mas eu já tinha uma viagem praticamente marcada. Eu falei, não, então eu vou fazer o evento, porque a gente está durante o ano inteiro junto, eu não vou deixá-los na mão. Ok, fechei. Chego no dia, já tinha escutado na noite anterior que um avião da Air France, indo do Rio até Paris, ele teve que pousar às pressas no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Dali, eu pensei assim, poxa, caramba, amanhã eu vou ter que ir para lá e tudo, mas até amanhã vai estar tranquilo. Acordo de manhã, como sempre, preocupado, esse é o outro caminho que eu dou indicação para vocês. Sempre faça muito mais do que te pedem. Sempre.
Sempre. Sempre se preocupe mais do que te entregam. Mesmo que você saiba que está tudo dentro de uma organização e tudo, seja curioso, veja, certifique que vai dar certo, procure a sua passagem, olhe, reolhe. Aí eu, sabendo disso, automaticamente ligo a televisão cedo, já vejo lá, continuo o avião. Falei, opa, vou embora para o aeroporto. Meu voo era final da tarde e eu tinha que botar a minha palestra, porque na manhã seguinte, 8 da manhã, começava o evento e abria 7 horas, 7h30. Não ia dar tempo para botar minha palestra. Falei, vou para o aeroporto. Fui de manhã, chego no aeroporto Santos Dumont, já começo a escutar o que eu imaginava. Ó, fechado, sem previsão. Previsão é 1 da manhã. Nossa. E falo logo, pela quantidade de voos que estão sendo cancelados, o seu, que era à tarde, você só consegue embarcar amanhã à tarde no meio. Eu falei, não posso. Nisso começo a falar com vocês da Motive. Gente, está acontecendo isso, tal, não sei o quê. Eu vou ver se eu consigo alugar um carro. Pode alugar, vocês falaram. Pode alugar, tal, não sei o quê. E aí eu fui. Cheguei, mesmo que não pudesse, eu iria alugar. É isso que é outra coisa que eu falo. Tem horas que saem o rendimento que teria, né, expectativa, tanto o banco de palestrante quanto o palestrante, você tem que abrir mão. Tem horas que você vai perder dinheiro sim, vai ganhar menos do que você imaginava. Esse pensamento eu tenho. Posso colocar um ponto aí? Lógico. Um ponto, galera, importante, tá? O Tandy acabou de falar uma coisa aí bem interessante, além de todas as outras, mas se você está no jogo, esteja preparado para ganhar ou para perder também. Vai ter momentos que você vai perder, evidentemente. Primeira coisa, o mais comum são os palestrantes irem para os eventos no dia do evento. O Tandy, ele sempre pede para ir antes, para antecipar qualquer tipo de problema que possa dar. Ele sempre faz isso. E uma outra coisa, quando algo desse tipo acontece, não é fácil mudar a logística, não é simples mudar a logística, principalmente porque o cliente que paga a logística. Então, se a gente mudar qualquer coisa, é custo a mais que o cliente vai ter que pagar, e o cliente, ele não gosta disso. E como a gente quer causar uma experiência boa para o cliente, não é interessante para a gente que nada dê errado, ou, aí, sob hipótese nenhuma, que a gente mude alguma coisa que vá levar o custo da logística a aumentar. Mas nesse caso, como o Tandy disse aí, a gente está no jogo, a gente às vezes também perde e a gente tem que assumir isso daí para, no final, ter uma experiência boa do cliente e aquele cliente aí contratar a gente. E foi isso que a gente fez. A gente falou, Tandy, aluga aí. E o Tandy também com a mesma mentalidade, mesmo se não falasse aluga, ele ia alugar também. Mas em nenhum momento ninguém ficou lá pro cliente. Não vai dar para ele ir, tem que alugar carro, vai ter que cancelar o voo. Não, administração das possibilidades para tentar pegar ali o que é o tem. seguinte, Lucas, eu olhando assim, você falando, eu acho que não é nem o perder o dinheiro, mas é deixar de ganhar o que você estava imaginando, que estava acertado, tanto para vocês quanto para mim também. Mas chega na hora, e não adianta eu ficar assim, então vocês não vão pagar, que tem muito. Aliás, eu vou falar para vocês. Tem mesmo. Eu estou falando assim, a grande maioria não iria para esse evento. O cara ia falar assim, olha, infelizmente pode cancelar, não chega voo nenhum. Cara... Aí eu virei e falei assim, eu fui lá. Verdade. Lá no aluguel, aí não tinha um carro, porque o Rio de Janeiro, véspera de Ano Novo, de Natal, tudo lotado. E o que tinha, o pessoal já tinha ido de manhã para um carro. Quem tinha que ir para Belo Horizonte. Aí eu volto para o aeroporto. Falei, amigo, tem certeza que não vai? Não. Falei assim, então tá. Qual é o caminho que eu tenho? Tem um ônibus, vai sair daqui a pouco. Eu falei, quantas horas? 9. Falei, caracoles. E vai parar sem almoço, sem nada. Vai parar almoçar? Tem uma quentinha no ônibus. Eu falei, nossa. Eu sentei, falei, quente. Gente, eu tô indo, vou falar. Sabe por que eu fui? Eu cheguei lá, se eu não me engano, gente, era, 10 da noite. Tinha um cara já me esperando, abriram o evento lá. Eu botei minha palestra, cheguei 1 da manhã no quarto, 6 horas da manhã já me acordaram, porque 8 horas começava. E eu já de cara comecei minha palestra assim. Vocês sabem por que eu tô aqui? Vocês sabem por que fulano de tal me convidou? Porque eu sou um campeão, sou um vencedor. Aí todo mundo já estranha porque fala assim, caramba, o cara é marrento, né? E sabe campeão e vencedor? Porque eu não era para estar aqui hoje. Mas por respeito a vocês, o comprometimento, por respeito à empresa que me contratou para estar aqui, né, que foi a Motive, eu estou aqui. Levantou todo mundo, começou a me aplaudir antes de começar a palestra. Eu peguei 9 horas de ônibus. O aeroporto estava fechado, todo mundo aplaudindo. Então isso é conquistar um cliente.
Isso realmente é fidelizar, é saber que eu estou representando. É trabalhoso? Muito. Não ganhei o dinheiro que imaginava, eu tenho certeza também, o Lucas também não, porém, fidelizamos mais um cliente. Eu fui convidado para o Itaú para 3 palestras uma vez. Aí me fizeram pacote super baixo. Eu viro e falo assim, quer saber? Eu vou conquistá-los. Eu vou fazer por isso e eu sei que eles vão me chamar. Sabe quantas palestras eu já fiz para o Itaú? 52 palestras. Nossa. Falando exatamente, primeiro, planejamento e ter um foco de perfil de futuro. Saber que você pode construir alguma história com o cliente lá para frente. Agora, tem um preço, e o preço é caro. O preço é caro. A minha palestra é caro mesmo. 1 hora e meia, mas eu fico 3 horas nos eventos. Entendeu? A resiliência, eu fico longe dos meus familiares o tempo inteiro. Você pode compartilhar com a gente quanto que custa a sua palestra? Depende muito da distância, depende muito do média. momento. Em média, 20 mil, 25 a 30, dependendo muito. E chove de cliente para contratar. Eu sou uma testemunha disso. Tempo inteiro. E agora online já me errei, entendeu? O que eu quero falar para vocês não dá para ficar... Então, uma coisa que eu queria colocar o ponto aqui é a palestra do Tandy, ela custa em média R$20 mil, de 20 a 30 mil reais. Chove de cliente, os clientes estão correndo atrás dele, não é ele que está correndo atrás de cliente. E isso daqui não é por causa simplesmente da história do Tandy, é por causa de tudo isso que vocês estão ouvindo aqui nessa nossa live inteira. Você sente isso também, Tandy? Todo mundo tem história, né? Ninguém pode esquecer. Todo mundo tem história. Exatamente. História. Aí, pô, lógico que vai ter mais sensibilidade. Se o RH gosta de voleibol, se gosta da natação, se gosta mais do Bernardinho, se gosta mais do Oscar. Aí depende de cada um, do Guga, ou se vai querer uma palestra mais econômica. Depende muito. Porém, eu acho, cara, que assim, tem espaço para todo mundo. Eu estava, antes da pandemia, já tinha feito quase umas 30 palestras, 24 agendadas, ou 24, isso. 2 canceladas e 22 postergadas. Eu já tenho umas que até me pagaram. Estão marcando comigo para março de 2021. Isso, sabe qual é o nome disso? Cara. Credibilidade. E vou te falar outra coisa. Além de vocês, dos bancos de palestrantes, a coisa que mais fideliza a gente e o banco de palestrantes, porque a gente joga juntos, o boca a boca. É a coisa que mais fideliza. Além do trabalho do banco de palestrantes que vai vender a gente, que vai aparecer na palestra, para continuar, se perpetuar, é o boca a boca, é a entrega que você vai ter naquele dia. É uma experiência, cara. É uma experiência. Muito bom. Exatamente. Eu recebi uns 10 mensagens no meu Instagram com vídeos meus na palestra. Que palestra, campeão. Tô lembrando aqui, TPT das pessoas. Olha que legal, é legal. Então é uma experiência, é um momento que as pessoas têm que sair daquele momento encantadas, sabe? E sem ser tipo. Encantadas e transformadas, mas sem ser tipo, impactá-las mesmo, falando a sua verdade que você acredita. Sensacional, sensacional. Agora, encaminhando aqui para o nosso final, Tandy, eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, você acredita que no mercado de palestras o livro é julgado pela capa? De primeira, sim. No começo, sim. Porém, aí que tá. Primeiro, você tem um bom contato com bancos de palestrantes. É fundamental para o seu começo. Segundo, investir. Você tem que investir na sua palestra. Você não acha que só porque você fez que você vai ter sucesso. Escutem os bancos de palestrantes, porque esses caras estão no mercado, eles conhecem todo mundo. Eles conhecem o cliente chato, o cliente mais exigente, o cliente mais brincalhão, o cliente que gosta, o que o outro que acredita. Mas você, para começar a ser indicado direto, você tem que cair nas graças dos bancos de palestrantes. Acreditem nisso. A partir desse momento que você tem credibilidade nos bancos de palestrantes, você começa a ser conhecido dentro das empresas. A partir do momento que começa o boca a boca dentro das empresas, aí você está no mercado. É como eu acredito. É claro que sempre tem vários mesmos personagens. Eu quero fulano de tal. Chega a empresa e melhor do que nunca tá aqui um cara para falar para vocês. Tá aí o Lucas, que tem a empresa dele que vive nisso o tempo inteiro. Eu quero fulano de tal. Mas eu não quero pagar o que ele cobra. Quanto é ele? Nossa, muito caro. Quando você tem uma fidelidade
com um banco de palestrantes, você é um cara que entrega, você tem responsabilidades, tem uma fácil comunicação através de humildade, de parceria, você sempre vai estar indicado. Ele sempre sabe que pode ser a carta na manga, é o Coringa. Pô, Tandy, cara, acabou de cancelar a palestra do fulano de tal. Você cobre, já cobri vários. Ó, tem uma outra que é muito boa. Uma atleta, ex-atleta, famosa também, tinha uma palestra. Só que ela teve um evento no dia e era assim, ela trabalhava numa outra empresa e não podia fazer. O evento era todo de mulheres. A empresa Enodera, de mulheres, rosa, o palco todo rosa, tudo rosa. Aí me ligou desesperado. Pô, você faz isso, mas é para mulheres e tudo. Era para mulher, empoderamento feminino. Eu falei, cara, eu vamos embora, para ajudar vocês e para ajudar ela também vou, com o maior prazer. Fui. E aí eu já quebrei o gelo, né? Eu falei, olha, eu não sou fulano de tal, mas se vocês quiserem, eu boto um batom, eu saia, faço o que quiser. Todo mundo riu e fomos embora. Mas, assim, ser o mais transparente e ajudar as pessoas do mercado, isso contribui muito. E nos momentos mais difíceis e de pedidos, que às vezes as empresas estão totalmente perdidas, eles sabem que eles querem um evento, querem um palestrante. Mas eles não têm noção do que é preciso para eles. E aí entra o banco de palestrantes, que tem mais sensibilidade, vai indicar o melhor palestrante para aquele melhor cliente. E aí é um casamento perfeito. Sensacional. Segunda pergunta. Você acredita que palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas? Eu acho que um pouco de cada coisa. Eu acho que a repetição é isso. Se te chamarem de novo, é sinal do interesse por você. Mas eu acho que é o momento que a empresa está precisando. A realidade daquele momento, como eles podem mudar. Eu já fiz uma palestra em que o diretor de marketing se dava um péssimo relacionamento com o diretor comercial. Como ter sucesso numa empresa que os dois pontos principais da empresa não se comunicam. E aí eu tive que botar eles para jogarem junto. Um levantava, o outro tinha que atacar uma bola. Equipe. Então, eu acho que você tem que fazer com que eles pensem. Esse mindset deles, saiam do dia a dia deles e começam a ver que, pô, se eles não se doarem, não forem participativos, não forem amigos, não precisam ser amigos fora do trabalho, porém eles têm que saber que um depende do outro para ter sucesso. Que se eu falhar, ele também vai falhar do mesmo jeito. E se ele falhar, eu também vou perder meu emprego. Que é uma equipe. As empresas jogam em equipes assim como atletas. Então, eu acho que esse é o princípio. Vocês não podem esquecer. Eu acho que o meu caminho foi um pouco mais curto. Eu tenho que ser verdadeiro. Porque eu já vim conhecido, né? Eu vim como Tandy do vôlei, campeão olímpico e tudo. E as pessoas têm curiosidades. Como vários palestrantes famosos já chegam. E aí depois vê se é bom ou não, vai ficar ou não vai ficar. Pô, horroroso. Já vi vários diretores falando no meu ouvido. Pô, fulano de tal veio aqui, foi horrível. Ainda bem que você levantou a moral e tal. Então, você escuta de tudo. E se você está começando agora, se você está querendo ser um palestrante, primeiro, eu volto a falar, tem que ser com propósito. Não pode ser pelo dinheiro só, por você achar que você tem que ter sucesso. Cara, se planeje. Treine, se capacite. Esse é o segredo do sucesso para qualquer coisa, inclusive dos palestrantes. Agora, além de se capacitar e de treinar, pratique. Pratique. Ponha em prática. Não fique apenas na teoria, jogando teoria para lá, teoria para cá, que eu vejo muitas startups hoje em dia, sobe um menino novo e tudo, e ele começa a jogar teoria, só que na prática não é nada daquilo. Então você tem que vivenciar, você tem que saber. Então você tem que realmente botar. Eu boto meu vídeo e eles vão ver eu dentro daquele vídeo, com a minha história sendo contada e das formas como eu lido e como eu saio das dificuldades. Então é como eu acredito, como eu vejo esse mundo de palestrantes. E vocês que estão começando, invistam e principalmente, saibam, é um caminho difícil, porém é altamente motivacional, recompensado no final que as pessoas levantam e te aplaudem. Com a verdade, pessoas chorando, pessoas emocionadas, pessoas te seguindo depois, pessoas querendo estar perto de você. É muito legal você impactar as pessoas para que elas acreditem no potencial delas. Que lição, sensacional, sensacional. Tandy, over delivery, relacionamento, fidelização. Você fecha, como você acabou de dar o exemplo, fechou algumas palestras com o Itaú, depois fechou um bolo de outras palestras. 2 minutos, Lucas. Quer derrubar e voltar? Eu acho que é melhor. Então, isso que eu ia falar. Fidelização, over delivery, realização com as pessoas.
Cara, tudo isso daqui a gente ainda tinha para falar, mas não falou. Então, olha só, eu aprendi com Mágicos e aprendi com Mister M também, que você sempre tem que deixar o gostinho de quero mais. Então, cara, eu não sei se eu acho que eu vou deixar o gostinho de quero mais para uma outra live aqui, cara. Então, O que você acha? Tá bom. Eu acho que sim, porque a galera, coloca aqui de 0 a 10 o que vocês acharam dessa nossa live com o Tandy hoje. Tem muito mais assunto pra gente conversar aqui hoje, mas é isso. O Mister M ensinou que sempre tem que deixar o gostinho de quero mais. E Tandy, cara, eu quero agradecer demais para você, tudo que você falou aqui, como você deu a lição, né? Faça e viva o que você faz. Se você vive tudo que você fala, e eu sou uma prova disso, e é por isso que a gente te indica para um monte de clientes nossos, é por isso que a gente tem você como um dos nossos principais parceiros, e eu sei que a sua hora é cara, e eu quero te agradecer por se disponibilizar uma hora aqui para trocar ideia com a gente, para passar conteúdo, passar informação para toda essa galera aqui. Eu que agradeço demais, vai cair a qualquer hora, mas obrigado, Luquinhas. A parceria faz com que a gente realmente potencialize o nosso sucesso. Se não fosse vocês, eu também não estaria ali na frente. Então você levanta e eu corto e a gente comemora junto